Você percebeu que a Ellie quase morreu em 2 momentos do episódio 3? Em um deles, né, ela quase iria morrer e foi evitado. E a questão sobre o Tommy ir pra Seattle. Na série ele não vai ter essa grande mudança em relação ao jogo, ou na verdade ele vai e tem alguns indícios já começando pra isso. Só que ele vai de uma forma diferente ali. E os detalhes que provam que a Dina está grávida aqui na série já nesse momento que ela tá indo junto com a Ellie. Pelo menos 2 detalhes que a gente tem ali nesse episódio. Pois é, esses são alguns dos pontos, segredos, referências e tudo mais que a gente pode encontrar nesse episódio 3 de The Last of Us. Se você quiser saber, cola aqui, vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o episódio 3 da segunda temporada de The Last of Us. Vamos voltar a falar sobre ele, a gente já analisou, explicou muita coisa, mas tem detalhes, tem referência, tem um monte de coisa interessante que até dá pistas sobre o futuro da história. Mas claro, antes, deixa o like, que ajuda muito na divulgação. E se inscreva no canal pra você não perder nada, porque já já tem análise do trailer do episódio 4, que vai voltar com ação, com tudo, e tem muita pista ali que eu vou explicar. E é o seguinte, né, episódio 3 concorre com o episódio 1 entre os mais tranquilos da temporada, né, eu acho que é o mais tranquilo na verdade, porque ele ainda tem menos ação que o episódio 1, mas como eu disse, ele tem mais progresso de história do que o episódio 1, e aqui começa a temporada, literalmente. Episódios 1 e 2 é como se fosse só o prólogo, toda a história que a gente vai ver até a terceira começa a partir do final desse episódio 3, e inclusive o primeiro detalhe já tá na abertura, pra você ver de como é que tudo já começa aqui. Eu quero começar falando sobre a mudança na abertura, que é uma mudança que dói no coração de ver, sabe? É uma mudança assim, ela é maior do que a mudança que fizeram da primeira pra segunda temporada. Como eu disse, a mudança da primeira pra segunda foi que a gente tem cores mais frias aqui nessa temporada, um logo na primeira temporada que era quente, cores fortes, bem saturado, agora que a gente tem menos saturado, né, quase que em preto e branco pra refletir a relação de Joel e Ellie que tá distante, e a temática dessa temporada. Mas agora também a gente tem a primeira mudança considerável na abertura. Do primeiro episódio da série, que saiu lá em 2023, até o segundo episódio dessa segunda temporada da semana passada, a gente tinha a abertura terminando assim, né, os fungos dão origem aos 2 personagens principais, Joel e Ellie, a gente vê a silhueta dele. Mas agora, a partir da morte do Joel, que aconteceu no episódio 2, a silhueta que a gente vê na abertura é só da Ellie, a silhueta do Joel sumiu, justamente porque ele morreu, e não tem mais ninguém pra acompanhar ela, mostrando que a jornada da Ellie agora é sozinha. E isso aqui, inclusive, já nos leva pra um detalhe que dá sentido ao nome da série, ao nome da história, pela primeira vez depois de tanto tempo, né? Eu quero falar sobre o nome mesmo, The Last of Us, exatamente. O nome da série finalmente agora começa a fazer sentido, né? Com base também no jogo. Depois de tanto tempo e a construção da história ali da primeira temporada, agora começa a jornada da Ellie sozinha, e o The Last of Us significa o último de nós. A gente até já viu mesmo anteriormente a Ellie falando pro Joel que ela tinha medo de terminar sozinha. E é exatamente isso que aconteceu. Tipo, ela tem a Dina agora e tal, que vai estar acompanhando ela, mas no geral, ela termina sozinha. Ela é o último de nós. É, o simbolismo pra isso é literalmente a Ellie. O significado do título é a Ellie. E agora, a partir desse episódio, o título passa a ter o significado maior, e aliado ali com aquela abertura também, que só tem ela, então a abertura faz mais sentido ainda. E assim, aproveitando que a gente tá falando da Ellie, a gente já segue pra um detalhe que mostra a gravidade da situação e como o negócio não foi simples, não. Na série foi mais terrível do que no jogo que a Ellie sofreu. Eu não tô falando nem só emocionalmente, que foi forte também, mas fisicamente mesmo. Eu quero falar de 3 meses internada, que eu acho que muita gente entendeu isso pelo episódio, não é segredo, mas a parte aprofundada disso, muita gente não parou pra pensar. Tipo, no jogo, a Ellie, no dia seguinte à morte do Joel, já tá em casa, a gente já vê já as consequências bem imediatas, não tem todo esse tempo de distância. Na série, isso aqui já é o primeiro ponto que a Ellie realmente quase morreu. Ela teve um ferimento, uma lesão, uma fratura ali na costela, exatamente. O fato de estar tendo esse dreno aqui que aparece, né, significa que ela teve essa fratura na costela, e isso aqui previne o sangue de se espalhar. Eu acho que o sangue é o ar, né, não sei a explicação técnica de médico em relação ao pulmão, porque sim, quando você fratura uma costela, existe uma possibilidade de você inclusive perfurar o pulmão, e isso pode até ter acontecido com a Ellie, tá, tendo em vista o tempo de recuperação dela. E o dreno aqui, ela literalmente passou 3 meses tendo que morar naquele hospital, sem sair dali. Essa cena que a gente vê ela conversando com a Gale e saindo do hospital, o momento que ela recebe alta, é a primeira vez desde a morte do Joel que ela sai do hospital. E a camada a mais disso aqui, que muita gente pode não ter pensado, é que a Ellie não teve tempo de viver o luto do Joel. É aqui que ela vai poder viver o luto. No jogo, ela pode viver o luto de forma imediata no dia seguinte. Na série, ela teve que passar 3 meses processando tudo que aconteceu,
aconteceu, não despedir, não ter funeral nem nada pro Joel, só ficar sabendo das coisas que aconteceram, ficar recebendo visitas da Dina falando que tá tudo bem, que não sabia de nada, pra só agora ela poder sentir o que ela precisava sentir na época, visitar a casa dele, ver as coisas. É por isso que ela chora aqui 3 meses depois, porque ela não teve essa oportunidade antes. Mas assim, seguindo na linha cronológica, saindo desse ponto dos 3 meses, aí a gente vai pra um ponto que tá dando brecha na série, e que vai continuar aparecendo, que é muito importante. Eu quero falar sobre a Gale, porque a Gale quer saber a verdade, tá? Ela quer saber a verdade e ela tá fazendo o máximo pra ir atrás. O motivo da conversa dela com o Joel no primeiro episódio e o motivo da conversa com a Ellie nesse terceiro episódio não é só terapia, é a parte dela também querendo descobrir algo a mais. No primeiro episódio a gente vê que o Joel procura a Gale pra validar o seu sentimento de que ele fez tudo certo, ele não fez nada errado em relação a Ellie. E a Gale, ao invés de fazer o papel da terapeuta, que tem que validar os sentimentos ali do paciente, ela não faz isso, ela entra em conflito com ele. Ela confronta o Joel porque ela sabia que algo estava sendo escondido dela. O que leva ela agora até a conversa com a Ellie, que também esconde algo dela. O Joel escondeu, a Ellie escondeu e ela sabe disso. Ela fala na conversa com o Tommy que sabe que a Ellie mentiu. Então isso aqui prova pra gente que ela sabe que tem algo muito importante que está sendo escondido dela e ela está indo atrás cada vez mais pra descobrir a verdade. Isso aqui com certeza tem relação com o marido dela, com a morte do marido dela. O Eugene, né, que foi só mencionado até agora, ainda não apareceu, mas tem uma cena dele no trailer, no momento que o Joel acaba matando ele ali, e que isso aqui prova pra gente, e as outras falas e um monte de coisa, que na verdade o Joel matou esse cara de propósito, que ele fingiu que foi uma morte ali, que ele foi obrigado a matar, que às vezes o cara foi mordido e tal, mas na verdade ele matou pra poder acobertar as informações, igual eu já falei um monte de vezes, e isso aqui vai voltar à tona na temporada. A gente vai ter ainda a verdade sendo revelada nessa temporada. E a Gale tá indo atrás, ela tá indo atrás e vai continuar indo atrás. Mas aí vamos voltar um pouquinho pra Ellie, porque a gente também tem um simbolismo nesse episódio. Voltando à visita dela lá na casa do Joel, eu tenho um negócio muito importante sobre os caminhos a Ellie. Eu quero falar sobre o relógio e a arma. Sim, quando a Ellie chega na casa do Joel, ela encontra ali na cama os últimos pertences que estavam com o Joel, que foram deixados ali na casa dele. Os principais, o relógio e a arma, que tem um simbolismo enorme dos caminhos e opções que a Ellie tem agora pra seguir. Sendo que o relógio significa nessa história uma vida que parou no tempo, né, a vida do Joel, depois que a Sarah morreu, mas depois foi restaurada pelo novo relacionamento que o Joel conseguiu ali com Ellie. O amor, o carinho, o perdão, tudo isso. Só que na mesma caixa tem a arma, que é um instrumento que o Joel usou pra mostrar o seu pior lado, pra cometer as coisas terríveis, as coisas que inclusive causaram consequências na vida dele. Seria a parte suja ali da história. Pois é, o fato da Ellie escolher a arma, pegar a arma e focar muito nela, não colocar o relógio e desprezar praticamente o relógio, metaforicamente mostra o caminho que a Ellie decidiu seguir. Ela não decidiu seguir um caminho de perdão, de seguir a vida, do amor e em tentar encontrar uma nova motivação igual o Joel encontrou depois de anos com a Ellie. Ela decidiu seguir o caminho da vingança. Inclusive, ela quer usar essa arma pra poder matar a Abby, né? É o que ela dá a entender na conversa com a Dina. Então é bem simbólica essa cena dos caminhos aí. Mas aí, saindo disso, a gente sabe que ele vai e tudo mais, tem mais outros detalhes sobre ela. Eu quero falar um pouquinho sobre o Tommy, porque essa é a grande polêmica aqui que fez um monte de gente ficar triste, principalmente do jogo ali. Que é a questão sobre a ida do Tommy ou não pra Seattle, que isso aqui, eu te garanto, não dá pra confirmar nada na série. E por isso, eu ainda quero colocar esse detalhe com um ponto de interrogação. Tommy vai pra Seattle? Exatamente, porque é o seguinte, a gente tem indícios de que ele vai, tá? Tem possibilidade, e eu continuo acreditando que ele vai, de uma forma diferente, mas ele vai. Por quê? Primeiro que a gente teve alguns indícios de gravação, né? Eles gravaram em Vancouver, na época, no Canadá, pra representar Seattle, e o ator do Tommy tava lá gravando, mas principalmente na série, né? Apesar dele não ter ido pra Seattle nesse episódio, o que pareceu, pelo menos, né? No jogo ele vai pra frente, ele vai primeiro, no jogo ele tá bem mais motivado. Apesar disso, aqui ele faz algo que ele não faz no jogo, de levar pra frente esse projeto da Ellie, tá? Aqui ele leva pra questão burocrática, ele leva pro conselho votar, porque ele também tem a intenção de ver se o conselho pode fazer isso, porque ele acha que seria algo legal também. Tipo, aqui na série ele tem mais motivações pra ficar em Jackson, ele tem família, ele tem o filho, tem a reconstrução do lugar, mas aqui na série ele toma essa atitude de levar pra frente, levar pra votação do conselho, algo que ele não faz no jogo. No jogo é ele a pessoa que conversa com a Ellie e meio que desilude ela, falando que não vai ter tropas suficientes e tudo mais. Na série não é
é ele que fala que não vai ter tropa suficiente e tudo mais. É o pessoal lá no conselho que ressalta isso principalmente. As principais coisas que o Tommy ressalta no jogo, e que no jogo não é levado pra uma votação de conselho, na série é levado pra frente, pelo menos nesse quesito. Tipo, ele ter levado pra frente, ele não ter só ignorado, ter levado pra pauta no conselho, significa que ele pode estar em conflito sobre fazer algo aqui. Eu sei que isso pra alguns pode não ser suficiente, mas aí que tá, na conversa com a Gale, que é a última vez que o Tommy aparece nesse episódio, ele demonstra preocupação. Ele tá preocupado com a Ellie e o passo que ela vai seguir em frente. No jogo, obviamente, ele demonstra mais motivação, mas aqui ele já parece estar levemente dividido. Aqui ainda ele tem a preocupação sobre a Ellie ir sozinha e se ferrar. E aí que tá a diferença do que eles podem fazer a dinâmica aqui, né? Quando ele descobrir que a Ellie foi até Seattle e a Dina também, ele pode ser a pessoa que vai atrás pra poder resgatar elas, porque agora não é questão de ir ou não ir pra poder ir praticar vingança com o Joel, igual foi votado. Agora é questão de tentar salvar uma vida que ele se preocupa, e aí isso aí já é algo real, palpável e importante. E aí nessa jornada dele tentar resgatar a Ellie, ele pode aliar isso com a vingança. Eu acredito que na série pode ser mais ou menos isso que eles vão fazer a dinâmica. Ainda não acho que eles vão cortar a parte do Tommy, vamos esperar pra poder ver, mas vamos seguir pro próximo ponto que diz muito respeito aos vilões que estão sendo introduzidos na série. Se você não quiser falar vilões, vamos falar os novos inimigos que vão chegar na série aí, que são os Serafitas, né? Que aqui são apresentados mais como vítimas, eles não estão fazendo mal a ninguém. O mal só é feito em cima deles, que é o da WLF. A cena tem toda a intenção de mostrar que a WLF é mais má do que esse grupo aqui, que tem criancinha que morreu na mão deles, enfim. Aqui eu quero trazer um detalhe pra aprofundar na mitologia deles, quem eles são e o que eles seguem. Eu quero falar sobre a Profeta, que já é citada aqui nesse episódio. Pois é, que é meio que a pessoa que eles seguem aqui, é o ideal que eles seguem aqui, exatamente. No caso, durante a temporada, como você pode ver pela foto da esquerda aí, que foi de bastidores de gravação, a gente vai começar a ver pinturas na parede em diversos locais em Seattle sobre a Profeta, que é o que os Serafitas fazem. A garotinha na cena pergunta por que ela não protege a gente, né? E ele fala que ela morreu há 10 anos. Basicamente, é uma mulher que é um símbolo de luta pra eles e a causa deles ali, que é de evitar tecnologias dos homens, seguindo uma mulher que teria visto o fim do mundo de uma forma antecipada, teria profetizado isso, por isso criou uma sociedade igualitária, convencendo seus seguidores de que o Cordyceps é uma praga, uma punição de Deus em cima da humanidade, sendo que eles seguem as tradições de fazerem cicatrizes no rosto ali, né, que é a forma inclusive que a WLF chama eles, né, ao invés de chamar de Serafitas, chama de cicatrizes. Eles fazem isso aqui pra poder lembrar a imperfeição dos humanos. Eles têm rituais religiosos e diversas outras coisas. É basicamente um grupo de pessoas normais que viviam antes do apocalipse, que a motivação de vida que eles criaram foi servir isso aí. E de novo, igual eu falei no vídeo de análise, não pense que vão ser bonzinhos na série, bonitinhos, igual foi apresentado, porque não vão. Isso, inclusive, tá no trailer. Mas aí vamos voltar pra jornada da Ellie saindo de Jackson, a jornada da Ellie e da Dina, porque aí tem muitos pontos ali de volta. Eu quero começar falando do ponto que a Ellie ia morrer sozinha, sabe? Ou ia se ferrar muito, ia precisar que alguém se lascasse muito pra resgatar ela, mas eu diria que ela ia morrer sozinha se ela continuasse aqui, porque a gente tem uma Ellie aqui na série que ela é muito menos experiente do que a Ellie no jogo pra ir nessa jornada, e a prova disso é quando a Dina chega e traz toda a lista de planejamento que a Ellie não tinha pensado em nem 10% do que ela fala ali. Então se ela pega uma febre, se ela acontece qualquer outra coisa, torce o tornozelo e tudo mais, ela ia ficar no meio do caminho e ia morrer sozinha. Ela pode até ser mais forte agora, ter menos piedade, saber atirar, ter mais frieza, mas ainda assim ela tem muito menos capacidade, ela não lembra do básico de levar, o básico pra sobrevivência, ela ia simplesmente viajar pela emoção, sem razão e planejamento. A parte de razão e planejamento que entra nessa história é a Dina. Então sim, ela poderia seguir e ia morrer sozinha, pela lógica. Mas aí assim, vamos seguir pra saída delas em Seattle ali, porque eu quero falar sobre o túmulo distante, que não só sobre a distância que eu quero falar aqui, mas sobre o grande simbolismo que isso aqui tem. Pois é, a gente vê que elas saem de Jackson à noite, no meio da madrugada, tá escuro, inclusive nas cenas anteriores a Dina fala pra encontrar ela 3 horas da manhã, é mais ou menos nesse horário que elas saem. E a gente viu anteriormente que o Tommy fala pra Ellie, né, no início do episódio, que os corpos foram enterrados a 15 quilômetros de Jackson, que já é uma diferença grande do jogo. No jogo, o Joel é enterrado dentro de Jackson, aqui é muito longe, e é tão longe que elas saíram à noite e chegam no local só ao amanhecer, meu parceiro, é longe demais. Fora que o simbolismo por trás disso tudo é um comparativo exato com o jogo que eles fizeram de propósito, meu querido. Esse local, caso você não tenha reconhecido pra quem veio do jogo, representa muito o local onde o Joel aparece pela primeira vez em The Last of Us Parte 2. A primeira cena que ele aparece é assim, é um campo ali bonito, com essa coloração jogada ali, reflexo de luz, mais distante ali de Jackson. Óbvio que na série tá bem mais distante, a 15 km, mas com certeza fizeram isso aqui no
simbolismo. O primeiro local onde o Joel aparece no jogo The Last of Us Parte 2 é como se fosse o primeiro local aonde o Joel aparece pela última vez. Aparece pela última vez na série. O túmulo dele ali, né? Com certeza não vai ter o porquê voltar a mostrar o túmulo. Então sim, essa cena também tem um ótimo simbolismo, mas aí vem um outro detalhe futuro sobre a história nessa jornada. Agora falando sobre a Dina, porque é o seguinte, eu quero falar que apesar de teorias que pessoas estavam criando, igual comentei nos outros vídeos, que já tinha gente falando que Dina poderia não estar grávida na série, não tinha certeza de nada e tal, até foi interrogação lá no detalhe, né? Apesar disso, agora dá pra dizer, Dina está grávida. A gente tem pelo menos 2 indícios interessantes aqui nesse episódio. Nesse momento, ela já tá grávida. O primeiro indício é na conversa na barraca, que a Ellie fala, volta pro Jesse. E a Dina fala o quê? Já voltei. Ou seja, antes disso aqui, ela já voltou a se relacionar com o Jesse, o que já é o primeiro indício de que ela já engravidou dele, já nesse caminho. Ela já está carregando um negocinho ali mesmo que pequeno na barriga. Aí o outro indício tá onde? Na cena dos Serafitas, dos corpos dos Serafitas, que ela apresenta em Joel. Tudo bem, um monte de corpos jogados e tudo mais, vai ter um fedor que algumas outras pessoas podem sentir enjoo, mas quem tá grávida apresenta um enjoo muito mais fácil com certos cheiros. Ah, ele não apresentou enjoo, né? Então com certeza aqui a gente tem pistas de que a Dina já tá grávida e vai apresentar isso mais pra frente na história, assim como no jogo. Só que aqui tem um ponto de polêmica que já é um outro detalhe, sem relacionamento. É, na série eles estão freando bem esse relacionamento. Pois é, apesar de no primeiro episódio a gente ter tido beijo entre as duas, e agora elas estarem sozinhas aqui, com base no jogo, era de se esperar que nessa parte da história o relacionamento delas aproximasse mais ainda. No jogo já teve até relações e tudo mais nesse ponto da história, antes mesmo do Joel morrer. Aqui eles estão demorando mais pra desenvolver e é proposital a ponto de nessa cena, quando parecia que ia ter alguma coisa, ao invés de aproximar as duas sentimentalmente, o que a cena faz é distanciar mais as duas. Então na série vai ter uma resistência maior nessa conexão, vai demorar um pouco mais. E assim, aproveitando que eu tô falando sobre as duas, tem um detalhezinho sobre a Dina, que é a vingança da Dina, porque aqui a gente tem esse detalhe, especialmente na série, diferentemente do jogo, a gente tem motivação de vingança dela. No jogo, ela acompanha a Ellie mais pela conexão com a Ellie e a utilidade em ajudar a Ellie, apoio, né? Aqui ela não faz só por isso, tem isso também, mas ela faz também por um desejo de vingança, porque ela também amava o Joel, e é o que ela fala nessa cena pra Ellie, quando ela até emociona, escorre até umas lágrimazinhas do olho, algo que a gente também não tem no jogo. Então aqui ela tá muito mais motivada e quer vingança também. Por isso que ela nem tenta impedir a Ellie de ir. Esse é um outro ponto que fortalece. As motivações da Dina na série e em Ir são bem mais assim, reais, né, do que no jogo. Esse é um ponto. Outras coisas dá pra você discordar, essa aqui não. Pois é, e depois tem até mais detalhes. Se vocês quiserem outro vídeo de detalhes, assim como teve o segundo na semana passada, comentem aí, não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nada. Já tem vídeo de análise do trailer do episódio 4. Deixa o like, ajuda muito na divulgação. E já já eu tô de volta. É isso aí, um abraço. Fui!